Vamos abrir as Escrituras no livro de Josué, no capítulo 10. Josué 10 é o texto que narra o famoso episódio e quando Josué ele ordena para que o sol pare em um canto da terra e a lua em outro canto da terra. Eu queria meditar nesse texto nesta manhã. Livro de Josué, no capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus: que tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e havia destruído totalmente e feito Ai, e ao seu rei, como fizera a Jericó, e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. E disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os encontrou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. E mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. E então falou Josué no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio dos céus e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abre nossos olhos a Deus para
entendermos a Tua palavra e encontrarmos nela aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não está em nenhum de nós a capacidade de entendê-la. Precisamos que o Teu Espírito, mesmo que a inspirou, abra nossos olhos e os nossos corações nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este incidente, ele é sem dúvida curioso. Quando você vai para a universidade, geralmente, ou você está fazendo colegial, geralmente as pessoas gostam, esse é um motivo de gozação a respeito da Bíblia. Os autores da Bíblia não eram assim tão bem informados, eles não sabiam que o Sol não para, quem roda é a Terra que roda ao redor do Sol, e não o Sol ao redor da Terra. Então está vendo aí um exemplo de que a Bíblia não tem assim muito conhecimento das coisas. As pessoas que falaram naquela época, falaram sem conhecimento de causa. Essa é uma verdade, é uma questão facilmente descartada, porque o texto está falando da perspectiva de quem está observando. E esse tipo de discussão, ele não põe para fora a principal motivação do que está acontecendo aqui. Então, eu não vou hoje falar sobre questões de astronomia e de rotação da Terra. Essa não era a finalidade do texto. Mas apenas mencionar isso, que a Bíblia, sim, ela afirma coisas que nós não sabemos e que os cientistas até hoje não sabem. Nesse caso em especial, não está nem um pouco interessado em falar sobre e discutir a rotação da Terra ou do Sol ou nada disso. O que está envolvido aqui? Veja, há momentos, eu acredito que na vida do povo de Israel, alguns líderes, eles não entendiam perfeitamente o que estava acontecendo, como Deus estava agindo no meio do seu povo. Algumas vezes, algumas poucas vezes, alguns líderes como esse aqui, o caso de Josué, ele parece ter entendido perfeitamente aquilo que estava acontecendo, e o texto nos diz que não houve jamais nenhum dia semelhante àquele, nem antes e nem depois. E não pelo fato do sol ter parado, mas pelo fato de Deus ter atendido de maneira tão contundente, diz o texto, o pedido de uma pessoa. Então, o que estava acontecendo aqui? Vamos olhar pelo texto. No capítulo 10, inicia dizendo, e os irmãos devem se lembrar disso, que o que causou essa revolta inicial foi o fato daqueles gibeonitas terem feito aliança com Josué. Os irmãos devem se lembrar disso, nós não vamos ler agora, mas é no capítulo anterior. Os gibeonitas, eles se fingiram de mendigos e vestiram roupas de pessoas que estavam famintas e chegaram para Josué dizendo: olha, nós viemos de muito longe, nós queremos fazer uma aliança com vocês estão aqui chegando na terra. E Josué tentou descobrir de onde era esse local, tão longe assim, e ele só falou: não, é muito longe, mas onde? Longe tem um final. E eles ficaram com essa história de muito longe, e Josué fez uma aliança com eles, para descobrir que não era tão longe assim, era do lado, e os gibeonitas estavam ali no meio da terra. Então, essa aliança foi, segundo o texto, o que gerou o conflito, porque os reis daquela região, eles entenderam que depois de Ai ter sido conquistada pela espada, depois de Jericó ter sido conquistada, uma cidade fortificada, e a história mostra que Jericó era uma das cidades mais antigas daquela região, então os moradores viram agora a terceira cidade, que era a cidade que, diz o texto, que todas as pessoas na cidade, eles eram valentes, e era uma cidade comparada com as demais, era uma cidade estratégica, e ela também agora faz aliança para passar para o lado do povo de Israel que estava chegando na terra. Então eles viram naquilo uma ameaça, e então resolveram atacar a cidade de Gibeão. E foi aí nessa situação então que o texto começa descrevendo o envolvimento de Josué. Agora pense, irmãos, comigo a respeito de contexto ainda. Os líderes de Israel deveriam estar talvez falando para Josué: Josué, eu não te disse para não se envolver com esse povo? Nós fomos fazer aliança com ele, agora nós temos que nos resolver problemas a respeito da briga entre eles.
Nós vamos ter agora que deslocar o nosso exército para ir acudir uma confusão que não nos diz respeito. Nós estamos aqui, a nossa missão dada por Deus era para vir e conquistar a terra e não nos meter com briga entre os povos aí de Canaã. Você está vendo o que você fez? Você foi aceitar esse pacto com esse povo e agora nós estamos metidos, enrolados até a nuca com problemas que não nos dizem respeito. Essa, inicialmente, irmãos, parece ser um problema, isso, mas esse é o primeiro ponto, então, da minha reflexão nesta manhã. Deus, ele tem meios misteriosos de nos envolver com os outros. Essa é a lição que eu queria colocar aqui diante dos irmãos. Deus tem meios misteriosos de nos envolver com os outros. Então, eu queria que você guardasse isso, porque isso às vezes é verdade para muitos de nós. Você às vezes, por acaso, dá carona para alguém, o pastor pede para você, vindo do acampamento, você podia dar carona para uma pessoa ali, você dá a carona, e naquela carona do acampamento para casa, ela te conta alguma coisa, e você acaba se envolvendo com aquilo, e naquela noite acontece algo, e você tem que se envolver, porque você ficou sabendo, então você fala, puxa pastor, obrigado pela... que você me deu pediu só para levar uma carona e agora eu estou aqui amarrado com um problema, né, que não tem fim. E às vezes, irmãos, isso não foi a dica do pastor, é a dica do próprio Deus. Deus tem maneiras misteriosas de nos envolver no meio do seu povo, uns com os outros. E aqui está uma situação. Josué fez essa aliança, achando que a finalidade era apenas, como eles fizeram a proposta, vamos fazer aliança para nós não sermos mortos. Porque do jeito que Josué está vindo, matando todo mundo, destrói uma cidade como Jericó, só andando ao redor dela e gritando. Mas havia muito mais que isso, e o texto diz que as pessoas dos 5 reinos ao redor ali, eles, inclusive Jerusalém, que ainda não era parte do povo de Deus, Jerusalém nessa época era uma cidade que pertencia aos povos de Canaã. E o rei de Jerusalém também envolveu para lutar contra Josué. Então, a primeira lição que a gente aprende, então, nesta primeira parte do texto, é que Deus, ele tem meios misteriosos de envolver a minha vida e a sua vida com a vida de outras pessoas ou com a situação de alguém. Não se espante, irmãos, em observar que às vezes algumas coisas caem como se fosse de paraquedas dentro da sua vida, dentro da sua casa. Isso é normal, Deus faz isso. Deus faz isso. Deus chamou Ananias para ir lá ajudar Paulo. Olha a situação, todo mundo tem tantas pessoas para ajudar Paulo e Deus chama Ananias. Ananias já, olha Senhor, não sei se o Senhor sabe, mas Paulo ele é uma pessoa que não gosta de crente, né? E o Senhor está me chamando, colocando-me nesta fria para ir lá conversar com esse homem. E Deus faz isso em várias situações. Fez isso com muitos profetas, fez isso com Moisés, chamando-o para retornar ao Egito, local de onde ele tinha fugido, e estando feliz de estar longe de lá, agora ele tem que retornar para lá. Os irmãos sabem que Moisés elencou dezenas de desculpas para não retornar ao Egito. Então, a primeira lição é esta: não se surpreenda. Deus pode, e Deus ele tem feito isso na história e ele pode voltar a fazer isso. Deus envolver a sua vida aos nossos olhos de maneira misteriosa para que você acabe ajudando, amparando ou lutando por alguém, em favor de alguém. Então, essa é a primeira parte do texto, a maneira miraculosa como Deus fez com que o povo de Israel se envolvesse. Fez uma aliança e essa aliança acabou causando uma obrigação, gerando uma obrigação da parte de Josué em vir e socorrer aquela cidade. Eu não sei quantos já passaram por isso, mas às vezes, geralmente com familiares e filhos, às vezes nós nos envolvemos com coisas que a gente pensa, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer e ainda tenho agora que resolver o problema dos outros.
Eu não pedi para fazer isso. Isso não vai me beneficiar em nada. Eu tenho muitas coisas para fazer. Se o dia tivesse 48 horas, eu usaria 46 deles para fazer as minhas coisas. E eu estou aqui gastando esse horror de tempo, minha saúde, meus recursos, para um problema que não fui eu que criei. Isso, irmãos, é parte daquilo que Cristo também fez por nós. Não foi Ele que criou a bagunça da nossa vida, não foi Ele que fez com que nós caíssemos em pecado. Todavia, a Bíblia diz que Ele deixou os céus, deixou a sua glória e veio até nós, viveu como homem, morreu naquela cruz por nossa causa. Pensa na perspectiva de Deus, alguém que estava, se fôssemos olhar assim, perdendo o seu tempo. Pensa as desculpas que Jesus poderia ter dado ao Pai. Senhor, eu não vou deixar a minha glória para ir lá me meter. Olha, quem podia, manda lá a serpente então resolver a situação dele. Foi ela que iniciou isso. Ele poderia ter feito várias considerações, mas não fez. Então, a primeira lição que esse texto nos ensina é essa. Deus tem meios misteriosos de nos envolver com os outros. Então, não se espante. Às vezes Deus vai usar, geralmente, como eu disse, nós pastores, mas nós também não sabemos. Você podia dar uma carona para fulano, você podia acompanhar esse irmão até em casa, você podia fazer isso ou aquilo, mas nós realmente somos só enviados de Deus, irmão. Nós não sabemos, nós não temos conhecimento de todas as coisas e Deus acaba fazendo coisas grandiosas. Segunda lição, o texto continua dizendo que Deus também ele usa meios misteriosos para lutar em favor do seu povo. Deus usa meios misteriosos para lutar em favor do seu povo. Diz aí no versículo 6 em diante, olha só, que os homens de Gibeão, eles mandaram chamar e Josué estava em Gilgal. Ou seja, Josué estava ocupado. E é essa situação em que todos nós, às vezes, nos encontramos. Ninguém, às vezes, irmãos, fica em casa, sentado no sofá, esperando algum irmão ligar para pedir alguma coisa. Não, todos nós vivemos ocupados o tempo inteiro. E, geralmente, as pessoas pedem-nos alguma coisa quando nós estamos ocupados. E você não pode usar essa desculpa, porque nós estamos ocupados sempre. Então, se você for esperar estar desocupado para Deus te chamar, quando que isso vai acontecer? Nunca. Porque nós sempre estamos ocupados com alguma coisa. Então lá estava Josué ocupado, cumprindo um projeto de Deus, que era conquistar a terra, estava em Gilgal, tinha acabado de conquistar Jericó, então ele estava montando a estratégia para seguir adiante, e vem o pessoal de Gibeão, aqueles que fingiram-se de mendigos e de pobres, e vieram agora com essa situação criada por eles. E diz o texto que eles vieram, e naquela ocasião, diz o texto que versículo 7, que Josué, ele subiu de Gilgal, né, com todo o exército dele, e a gente de guerra e todos os valentes, e versículo 8, e disse o Senhor na ocasião que, olha, não temas, porque nas tuas mãos os entreguei e nenhum deles te poderá resistir. Bom, Josué já tinha visto o Rio Jordão se abrir no meio. Eu imagino Josué planejando a travessia do Rio Jordão com aquele tanto de gente, eu já disse aqui, né? Josué poderia ter imaginado como um líder que está instalado no poder, igual o nosso vice-presidente planejando as coisas. Josué poderia ter planejado várias coisas. Olha, as irmãs vão atravessar nessas balsas que eu fiz aqui, os mais jovens vão atravessar nadando porque vocês têm força, os mais velhos podem subir. E Deus fala a Josué, nada de balsa, nada de nado, o Jordão vai se abrir. Josué já tinha visto, por exemplo, as muralhas de Jericó caírem. Naquela estratégia inexplicável, humanamente falando. Então, para ele ouvir essa palavra de Deus aqui, não era muito difícil. Não temas, porque eu entreguei todos nas suas mãos. E diz aí no versículo 9 que Josué
lhe sobreveio de repente. E aí, se você tiver uma caneta aí, né, e a Bíblia for sua, sublinha essa expressão aí, porque toda a noite veio ele subindo. Então, Josué, ele nem esperou amanhecer o dia, ele saiu naquela noite mesmo. E ele veio à noite para socorrer os gibeonitas. E diz aí no versículo 10 que o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. Então, o que aconteceu, aconteceu durante a noite. Aconteceu antes de amanhecer o dia. Aconteceu por mão do Senhor. Josué, ele simplesmente veio, mas diz o texto que o Senhor conturbou, causou algum tipo de pânico entre os gibeonitas. E diz ainda que o Senhor feriu com grande matança em Gibeão. Então, isso aí tudo é obra do Senhor, não é obra de Josué. E diz mais que enquanto Josué perseguia pelo caminho que sobe para Bet-Horon, derrotou-os até Azeca e Maquedá. E diz ainda um detalhe que sucedeu que enquanto eles estavam fugindo diante de Israel, nesse caminho que vai para Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu uma chuva de pedra, de granizo, e as pedras eram tão grandes, diz o texto não diz que era tão grande, né? Mas eu estou falando, diz o texto que as pedras que caíram mataram mais gente do que os que morreram pela espada. Então, resumo aqui da estratégia. O que Josué fez nisso? Quase nada. Ele teve só que sair rápido e foi em direção, mas enquanto ele chegava de noite, imagina a situação, penumbra, situação de escura, e ele vendo pessoas em pânico correndo do exército de Israel, chuvas de pedras, de granizo matando somente o povo inimigo. Vocês não acham que o exército de Israel também poderia dizer: Josué, é melhor a gente voltar, olha o tamanho das pedras aqui, olha o tamanho dessa que caiu. Você cai na cabeça de um soldado, vai morrer. Mas o povo de Israel, ele continua, e a luta, diz o texto, que mais pessoas morreram, bem mais pessoas morreram pelas pedras, pela chuva de granizo, do que por aquilo que Josué mesmo com o seu exército conseguiu matar. Então, é nesse contexto que é dito que Deus ele usa meios misteriosos para lutar em nosso favor. Ele causou o pavor entre os amorreus e ele gerou a chuva de pedras. Então, a situação, irmãos, ela é bastante característica, porque Deus já fez isso em outras ocasiões. Mas o modo como Deus ele luta em nosso favor sempre são modos misteriosos. E um problema de um modo misterioso é que nem sempre você vai achar que Deus está lutando com você ou por você. É aí que está o segredo de ser uma coisa misteriosa. Você já se viu nessa situação? Especialmente vocês que são jovens aqui, que estão me ouvindo, adolescentes. Quando seu pai ou a sua mãe fala que isso é para o seu bem, geralmente não é coisa boa, não é mesmo? Olha, faz isso porque isso é para o seu bem. E se você perguntar para o filho se ele acha que aquilo é um bem, não é de jeito nenhum. E às vezes com os adultos também, Deus ele faz coisas que a gente pensa: Senhor, se o Senhor está do meu lado, eu gostaria de saber como que isso vai colaborar para a minha situação, porque aparentemente não está, o Senhor está contra mim e não ao meu favor. E diz o texto então que Deus ele lutou de maneira misteriosa durante aquela noite por meio do pavor e por meio das chuvas de pedras. Então esse é o segundo ponto. Deus ele usa meios misteriosos de lutar em nosso favor. Geralmente não são os meios que nós havíamos planejado. Em terceiro lugar, irmãos, vem então a famosa oração e o pedido de Josué. Diz aí no versículos 12 em diante, que
Josué, então, naquela ocasião, diz o texto, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Ou seja, essa palavra aqui que Josué vai dirigir a Deus aconteceu naquela noite da batalha. Esse foi o período quando havia acontecido. E Josué disse, aí no versículo 12, na presença dos israelitas, ele não disse isso para os gibeonitas, mas ele disse na presença dos israelitas, mas ele disse a Deus. Tá? E o que foi que ele disse? Ele disse, olha só, sol, detente em Gibeão e lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Que vamos pensar um pouquinho nisso. Eu sei que os irmãos não têm obrigação de conhecer a geografia da terra prometida, mas vamos pensar um pouco aqui. Gibeão fica para o leste e Aijalon para o oeste. Então, se o sol ele estava no leste e a lua estava no oeste, isso é uma situação perfeitamente possível de acontecer. E acontece no dia 15 de cada mês, que é a metade do mês, quando tem o fenômeno da lua cheia. E alguns de vocês já devem ter visto isso. Eu, pelo menos, vejo. Lá em casa, eu tenho uma janela que eu olho assim para o lado da represa do Guarapiranga, e às vezes eu acordo de madrugada e a lua está brilhando assim, bem em cima do meu rosto. E eu olho no relógio assim, às vezes já são 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, a lua está forte. Você já viu isso? A lua bonita assim, madrugada. E às vezes a lua ainda está terminando o seu percurso e o sol já está nascendo. Então, esta é a situação que Josué descreve. E pela ordem que ele dá, ele pede para que o sol, veja só, para que o sol se detenha em Gibeão, então no lado leste. E a lua se detenha no vale de Aijalon, no lado oeste. Isso significa, irmãos, que o sol ele não estava se pondo, ele estava nascendo. Reverendo, como o senhor sabe disso? É geografia, irmãos. Leste, oeste. A menos que lá no Israel o sol nasça do outro lado. Muito pouco provável. Então, o sol estava em Gibeão. E a lua estava em Aijalon. Então, isso era o amanhecer. E diz o texto que Josué, depois os irmãos podem me perguntar isso, eu vou arranjar um jeito de passar isso para vocês, mas a batalha aconteceu nesse lugar chamado aqui Bet-Horon, que era um local que ficava no meio. Então Josué estava num local onde ele olhava para o leste, lá estava o sol. E ele olhava para o oeste, estava a lua. E Bet-Horon ficava no meio. Então, o que ele viu foi, e a distância entre um e o outro aí é mais ou menos 17 quilômetros. É a expansão que uma pessoa no horizonte, ela consegue olhar para um lado e para o outro, ela vê o sol colocando-se aqui e a lua lá. Então, este é o cenário. Se este é o cenário, e não tem como provar que, não é, que seja diferente, porque Josué foi muito claro em colocar um no oeste e outro no leste. Então, o que Josué está pedindo? Ele está pedindo para que o dia não amanheça. Ele está pedindo que Deus continue fazendo aquilo que Ele está fazendo, ou seja, mandando coisas miraculosas, criando o pânico entre os amorreus, continue matando com essas pedras que sabe Deus de onde estão vindo, mas elas estão acertando só o inimigo. Seja lá quem está jogando essas pedras, se anjos, seja lá quem for, essas pedras só estão acertando o exército, o inimigo. Então, essa é a melhor estratégia. Continue assim, Senhor. Não deixe o dia amanhecer. E diz o texto que o sol ele se deteve, ou seja, o dia não amanheceu por completo. A lua também parou de descer.
E nesse período ainda da penumbra, no final da manhã, ainda antes de o sol surgir totalmente, Josué, ele terminou de vingar o povo daquela terra. Então, por que exatamente Josué pediu aquilo que ele pediu? Primeiro porque Josué, ele entendeu, irmãos, que o que estava acontecendo naquela noite era algo que só Deus poderia estar fazendo. E se ele percebeu isso, ele queria que continuasse assim. A batalha que envolvia a conquista da terra prometida precisava ter essa conotação, porque Israel era um povo pequeno e a terra era uma terra muito grande. Mas se a batalha da conquista tivesse essa característica de alguma coisa assim muito misteriosa, as pessoas da terra pensariam duas vezes antes de revidar. Se o povo da terra tivesse percebido que foi mesmo só uma questão de quem tinha mais estratégia, quem tinha mais força militar, quem era mais valente, aqueles que tinham a espada mais afiada, não, aí era fácil. Era só arranjar mais gente, era só afiar mais espadas, era só juntar mais exército que nós vamos conquistar esse povo. Mas se eles perceberam que tinha coisas do alto agindo em favor deles, bom, aí não tem como competir com isso. E o povo daquela terra era de fato um povo, uma gente muito mística. Eu lembro que várias vezes meu pai, ele sempre trabalhou com uma oficina mecânica, e era uma oficina, isso nos anos 60, 70, quem tinha uma oficina mecânica ainda ganhava muito dinheiro, né? Porque era... Enfim, e a oficina do meu pai era muito grande, vários carros, e era muito comum amanhecer o dia com várias pessoas já esperando para deixar o carro lá. E eu ia geralmente para a oficina também cedo. E várias vezes isso acontecia. A gente chegava lá, os funcionários estavam do outro lado da rua. E não tinha nenhum carro parado, mas os carros parados do outro lado da rua. E aí, quando a gente chegava, era o de sempre. Alguém tinha deixado, aquilo a gente chama de uma macumba na porta da oficina, né? Aquelas coisas de galo e uma taça de pinga e aquelas coisas que eu não sei quantos já viram macumba, né? Vá na internet e procura aí, mas eles fazem esse despacho na porta do estabelecimento, tentando, né, obviamente, deixar alguma impressão de que aquele lugar então está amaldiçoado. E aí meu pai chegava lá, juntava aquele lençol, dava um nó e jogava dentro do saco de lixo, e as pessoas, nossa, o seu Daniel tem um corpo fechado. Nada disso, não tem nada de corpo fechado. Mas o povo, em geral, naquela ocasião, ele era um povo muito místico e tinha medo. Ninguém chegava nem perto da porta da oficina porque tinha lá um galo morto e aquela macumba que havia feito na porta da oficina. Então, para quem tinha esse tipo de consciência, eu não vou nem deixar meu carro aí, porque eu vi, toda semana eles deixam ali uma macumba na porta daquela oficina. O povo daquela terra também era um povo assim. E o fato deles perceberem que tinha poderes do alto agindo em favor do povo de Israel poderia ter causado ainda mais um impacto na vitória de Josué. Então Josué, ele demonstra aqui que ele entendeu o que Deus estava fazendo, agindo na madrugada de maneira misteriosa, e ele então disse, olha, continue assim. Diz o texto, irmãos, veja só no capítulo 10, quando é descrito, fala que o sol se deteve, versículo 14, fala que não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois. E olha só, sublinha isso aí, não houve dia semelhante, por quê? Porque o sol parou? Também, mas a Escritura enfatiza o fato de, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. É isso que precisa ser gravado.
Não o fato de que o sol e a lua parou. Hoje, às vezes, as pessoas que são incrédulas e são cínicos a respeito da Bíblia, o que eles mais olham é isso. Se o sol parou, se a lua parou, se foi a terra, o que parou. Isso é irrelevante para Deus. Ele criou tudo isso. Agora, o que é extraordinário é ele ter atendido o pedido de alguém. É isso que a Escritura fala que foi algo grandioso. O fato de Deus ter ouvido a voz ou o pedido de um homem, atendido a voz de um homem. A terceira lição, então, é essa. Deus usa meios miraculosos para atender a oração daqueles que entendem o que Deus está fazendo. Deus usa meios miraculosos para atender a oração daqueles que entendem o que Deus está fazendo. Isso, irmãos, é importante. Como que a gente conclui isso tudo? As vitórias de Josué, elas precisavam, como eu disse, comunicar a ideia que havia um Deus lutando por eles. Não era só Josué. Foi assim com o Jordão, foi assim com Jericó e é assim agora com Gibeão. E Jesus era talvez aquele que mais entendia o que o Pai estava fazendo. E tinha muitas ocasiões que Jesus podia ter pedido algumas coisas que já encerrariam aquilo de maneira drástica, mas ele resolveu não pedir. Até quando envolvia a sua própria vida no jardim do Getsemane, Jesus ele pede que, se possível, passasse dele aquele cálice. Mas ele entendia que aquilo não era exatamente a vontade do Pai. Ele sabia o que Deus estava fazendo. Ele sabia. Aliás, mais do que qualquer uma pessoa, ele sabia o que estava acontecendo. Então ele pondera, porém, faça-se a tua vontade. O que nós podemos aprender dessa lição, irmãos, com Josué? É que se nós queremos, então, ver os atos, a maneira misteriosa como Deus nos envolve com as pessoas, se nós queremos ver os meios que Deus usa para lutar em nosso favor, e se nós queremos ver os meios miraculosos de Deus atender aquilo que nós lhe pedimos, nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo. E eu ouso dizer que uma das razões por que Deus não responde mais às nossas orações é porque às vezes nós não temos a menor ideia do que está acontecendo. E os nossos pedidos vão, na verdade, atrapalhar o que Deus está fazendo. Há muitas coisas, a própria Escritura já nos ensinou, de que às vezes nós pedimos mal. Além de não pedimos, quando pedimos mal. Ou seja, pedimos alguma coisa que ignora a vida, a história, o que Deus faz, não apenas na igreja, mas no mundo em geral. Então, a minha oração nesta manhã é que Deus dê a todos nós aqui na igreja de Santo Amaro a condição e os meios de entender o que Deus está fazendo na vida da igreja e também na vida individual de cada um de nós. A semana, às vezes, tão difícil que a gente passa, tantas coisas acontecem, os irmãos não fazem ideia, né? Nós que somos líderes, pastores, tanta coisa que chega de telefonema e situações que nós pensamos, meu Deus, o que é que Deus está fazendo? O que é que Deus está fazendo? Porque essa semana está complicada. Mas esse é o nosso desafio, irmãos, entender por meio da palavra dele aquilo que Deus faz. E quando nós entendemos a nossa oração, Deus será honrado em nos atender. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos a ter a compreensão que Josué teve daquilo que o Senhor faz em nosso meio. Para que as pessoas que vivem ao nosso redor reconheçam a Deus que tu és grande e que é o Senhor que age em nosso favor. Oramos assim em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.